Hoje apresentamos o terceiro colóquio do sexto grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. O tema de hoje é os regimes e ideologias políticos nas campanhas eleitorais. Participarão deste colóquio a acadêmica Vitória Dionísio Mota, que ocupa a cadeira 13, e acadêmica da Unibrasil. Também pela Unibrasil, Stephanie de Castro, cadeira 48. Também participarão Cleicimara Pereira da Cruz, que ocupa a cadeira 43, pela Universidade Federal do Paraná. E também Cauã Henrique Stelle Barbosa, que ocupa a cadeira 36, representando a UniOPET. O colóquio será presidido pelo professor Frederico Rafael Martins Almeida, que ocupa a cadeira número 3. O professor Frederico Almeida é mestre em Direito Empresarial e Cidadania pela Unicuritiba, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, a ABRADEP, membro do Conselho Consultivo da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, editor executivo da Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, a revista Paraná Eleitoral, professor titular de Direito Eleitoral e Teoria Geral do Processo no Centro Universitário UniOPET, professor de pós-graduação em Direito Eleitoral e Partidário pelo Centro Universitário Unidom Bosco, professor de pós-graduação em Administração Pública e Responsabilidade Jurídica pelo Instituto Realizar, no Instituto Realizar, professor de curso de formação inicial de juízes substitutos no Tribunal de Justiça do Paraná, coautor das obras Registro de Candidaturas e Propaganda Eleitoral, Poder de Polícia, Direito de Resposta e Representação Eleitoral pelo Instituto Memória, formação em coordenação de tutores e ensino à distância pelo Conselho Nacional de Justiça, e também analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Nós possamos trabalhar juntos em projetos dos mais diversas oportunidades, participando em bancas nas quais ele sempre me convida, obras jurídicas, indicações e assim por diante, a gente trabalhando sempre em conjunto, fazendo assim como, às vezes eu costumo dizer, o trabalho em conjunto como um vôlei. Um dia um saca, outro dia outro faz o ponto. Um dia eu faço o ponto, outro dia ele saca, e assim a gente consegue ser vencedor num time, e é uma amizade que eu tenho e prezo muito. Então, muito obrigado pela oportunidade, eu queria deixar registrado isso. Agradecer também, estamos aqui presente com a minha colega Ina, colega também de cartório eleitoral, hoje está no LIODES, lá no nosso TRE, também uma colega que tem muitas boas ideias, a gente sempre compartilhou, inicialmente a gente compartilhou pela mesma atividade cartorária, que a gente tem 2 cartórios com grande movimentação no Estado, e aí com o tempo também percebemos que a gente tinha entre nós essas afinidades acadêmicas, e a gente sempre participa dos projetos em conjunto. Então também fico muito feliz, ela está aqui presente hoje, e poder participar desse projeto, que também tive a honra de ser um dos fundadores, e cada vez mais a gente catalisando pessoas para estar junto conosco. Pessoal, então, vejam, o nosso grupo de estudos, ele tem vários objetivos, e hoje em dia, muitas vezes, a gente tem um certo esvaziamento, né, das instituições, nós temos um certo esvaziamento das conversas profundas, a gente tem hoje uma falta de reflexão a respeito dos temas, nas mais variadas formas. Isso faz com que não seja algo só brasileiro, mas isso faz com que nós, como civilização, principalmente no momento da pandemia, né, a gente está percebendo que as beligerâncias, as eventuais discordâncias tendem a ficar um pouco maior. Por quê? Porque a maioria de nós estamos dentro de casa, não estamos mais nas praças da vida, e sim nas praças virtuais, debatendo a respeito das mais diversas situações no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente acadêmico, e em diversos momentos da nossa vida, até dentro da nossa própria casa, em razão da nossa obrigatoriedade de não ser multitarefas, né? Temos que fazer várias, mas ao mesmo tempo
estarmos mais dentro de casa. E isso faz com que as diferenças acabam surgindo um pouco mais. E isso, talvez, muita gente possa compreender ou possa interpretar como algo ruim, esse momento de beligerância, mas eu interpreto como algo bom. Eu interpreto como um momento diferente, na qual todos nós que tivemos a capacidade de compreender que tudo isso que nós estamos passando é um momento que deve servir de reflexão para todos nós, mais do que reflexão, ela deve servir para a gente aprender a debater. Debater ideias, propor melhorias, propor mudanças e fazer acontecer aquilo que a gente quer fazer acontecer. Por quê? Porque agora, cada vez mais, nós teremos mudanças aceleradas. E se nós não colocarmos a mão na massa, se nós não ocuparmos os espaços, certamente a mudança ocorrerá à revelia da nossa própria vontade. E quando nós falamos em um grupo de estudos, ele acabou se perdendo durante o tempo o significado dos grupos de estudos em muitas instituições. Porque, como eu vinha dizendo, nós criamos uma certa forma de pensar, e eu brinco aqui, em razão, inclusive, eu acho que tem, em grande parte, não diria culpa, mas causa, as redes sociais. Hoje a gente está uma vida muito, eu uso uma palavra que eu tenho falado, o professor Rogério, a professora Ina e demais que estamos ouvindo, usam muito a palavra quando nós estamos numa vida tiktokiana. Né? Esses dias a minha filha falou assim, você precisa instalar eu falei para ela, precisa instalar o TikTok. Ela falou para mim assim, não instala o TikTok não. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ele é extremamente viciante. Aí, né, ela tem o TikTok, ela tem as atividadezinhas dela lá e tal, mas se você for instalar, toma cuidado. Tá bom. Entrei, instalei, e com poucos dias eu percebi o que ela queria dizer. A plataforma e a forma que é feito o TikTok, ele realmente tende a um vício. E aí, observando e tentando refletir a respeito daquilo, o que ele traz ali para nós? Muita informação rápida. Então, a gente está ultimamente sendo muito tiktokiano. A gente passa as coisas assim, ó, rápido, 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 rápido. Né? E isso somado numa pandemia, o que está acontecendo? A gente, ao mesmo tempo que a gente assiste um conteúdo e dá um like, a gente também rapidamente descarta os conteúdos, as coisas, o trabalho, as pessoas de forma rápida. Então, nós estamos vivendo uma vida um pouco tiktokiana. A gente perdeu a capacidade até de abraçar. Lembra? A gente se encontrava lá no passado, quase praticamente. A gente se encontrava, oi, tudo bem? Dava 2 beijinhos. Eu acho que isso nunca mais vai voltar. Tenho a impressão que isso não vai voltar mais. Nem sei como é que é mais a gente se reencontrar, porque eu estou com 80% da minha atividade toda presencial. Então, veja, nós estamos perdendo um pouco, professor Rogério, professora Ina, essa capacidade de a gente aprofundar um assunto, a gente aprofundar uma relação, a gente aprofundar uma amizade, a gente abraçar o outro, a gente receber o outro, em razão dessa nova dinâmica que, às vezes, na vida, a gente acaba entrando dentro dessa máquina de lavar roupa que nos gira para todos os lados. E quando a gente fala em grupo de estudos, geralmente poucas pessoas torcem o nariz, mas tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro e tal. Mas nós tivemos uma grata surpresa na atualidade. Nós tivemos a inscrição nesse último nosso colóquio, se eu não me engano, posso estar enganado, o professor Rogério eventualmente pode me corrigir, mais de 70 pessoas. É isso mesmo. Isso, Rogério. Uhum. Então, mais de 70 pessoas, ele me ligou e falou, Frederico, nós vamos ter que reorganizar, porque houve uma procura muito grande. Isso nos deixou muito felizes, porque nós já estamos há muitos anos já no colóquio, e demonstrou que, graças a Deus, ou graças a tudo isso que está acontecendo, o que poderia parecer uma tragédia, que todo mundo virou um TikTok, não, muito pelo contrário. Nós temos gente interessada. Gente não só daqui do Paraná, gente do Brasil inteiro, pessoas que têm a intenção e querem fazer algo melhor, algo mais aprofundado, debater e compreender melhor a realidade. E aí, esses 70 pessoas nos deixou super felizes e começamos o nosso trabalho. Aí, professor Rogério, eu tive um segundo grande presente também nesse colóquio especificamente. Eu fui
agraciado, né, presenteado com essa galera aqui que não sei como foi essa escolha aí, eu não acompanhei, o professor Rogério que fez a organização dele, mas eu peguei uma galera aí que, nossa, nós falamos toda semana e gente muito boa. Desculpa o resto, tá? Tudo bem? Desculpa aí. Mas a minha galera aqui me deu muito orgulho. Por quê? Fiz algumas propostas de debate, trouxe algumas reflexões. A gente ficou por horas falando, passou muito rápido, nós tivemos 3 encontros, se eu não me engano. A gente ficou com vontade de eu quero mais, e já combinei com eles que nós vamos fazer outras atividades juntas, a partir daqui. Ou seja, deu aquela sensação boa do dever cumprido. Significou para mim que o objetivo do nosso colóquio está acontecendo e está funcionando, que é o quê? O grupo de estudos é estudar, é compreender a fundo, é debater a respeito de um determinado assunto, conhecendo e estudando ele, e não usando aquilo que eu já ouvi uma certa vez, usando o mais baixo grau de conhecimento, que é o achar. Quem acha, não sabe nada. Então, nesse caso, quando a gente acha alguma coisa, eu posso achar um monte de coisa, mas achar não diz respeito a nada. Por quê? Porque você não tem o fundamento. E hoje, a gente dá a impressão que todo mundo acha tudo e ninguém sabe nada. Eu tinha essa impressão às vezes, talvez por conta de tantas vozes aí, né, nesse momento que nós estamos aí basicamente usando dos recursos digitais. Mas não é. No meio de tanta falação, no meio de tanta conversa, no meio de tanto TikTok, nós temos lá um Reels, nós temos lá, eventualmente, um YouTube, que vai mais a fundo. Nós temos lá um tutorial, nós temos aulas fantásticas, né? Como temos hoje lá uma criança de 12 anos, que eu sempre brinco, que às vezes ensina lá muita coisa interessante. Então, a minha galera é nesse sentido. Então, eu tenho muito orgulho de, hoje, ter feito parte desse grupo, e desse grupo que vai apresentar para vocês agora, né? Dando os parabéns já de antemão para o Cauã, para a Gleicimara, para a Vitória, também para a Stephanie. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Né? Somos em 4, né? Vitória, Cauã, Gleicimara e Stephanie, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Né? Quem está ouvindo e vocês que certamente apresentaram. E aí, partindo sem mais delongas, né, vou explicar para vocês como é que vai ser a nossa apresentação. Então, dentro desse tema que nos ficou delimitado, nós dividimos em 4 eixos que cada um vai falar. O primeiro eixo que eu anotei aqui, ó, que vamos falar sobre os regimes e ideologias políticas nas campanhas eleitorais. Nós vamos falar no eixo 1. Quem vai falar no eixo 1 aqui é a Stephanie. Vai falar os sistemas políticos na era digital. Então, ela vai trazer as reflexões dela a respeito disso. No eixo 2, a Gleicimara vai falar a respeito da fake news e as eleições. Né? Ela vai trazer também os estudos de textos e um pouco sobre o que a gente falou, explicando o que ela entendeu sobre isso. No eixo 3, vamos falar com a Vitória. A Vitória, eventualmente, também vai precisar até fazer uma apresentação usando o slide, eu acho que a Gleicimara também, depois ver se o professor Rogério ajuda a gente a colocar na hora dela lá. A Vitória vai falar sobre a liberdade democrática versus a atuação da justiça eleitoral. Fez até uma pesquisa bem interessante que vai trazer aqui para vocês. E, por fim, mas não menos importante, vai falar o Cauã a respeito da democracia do futuro em um mundo digital. Então, veja, temas bem interessantes, bem bacanas, e que eu tenho certeza que eles vão arrasar. Pessoal, professor Rogério, a gente fala nesse colóquio sobre os nossos patronos, ou nós já podemos ir direto já para a apresentação dos nossos alunos? Não, é bom falar sobre os patronos, porque é Sim. a parte de ciência política, né? Tá? Ok, tá bom. Eu vou aproveitar minha intervenção para pedir para o pessoal não esquecer de responder a lista de presença que está lá no chat, tá? Okay. Mas os patronos pode ser de forma bem curta e sucinta. Tá bom. Não? Porque o nosso colóquio, o nosso grupo de pesquisa é de direito eleitoral e ciência política, né? Ah, perfeito. Então, a parte de ciência política é os patronos. É que você vai ver que a galera aqui pega pesado, Rogério, vai trazer ciência política também aqui, com certeza, mas então, vai ser bem legal. Mas vamos lá, então vamos seguir a pauta, então. Então, os nossos patronos são Max Weber e Mariane Weber. Então, deixa eu só trazer aqui um pouquinho para vocês conhecerem.
Então, Maximiliano Karl Emil Weber, e aí eu aprendi aqui com o professor Rogério, que é Weber, tá certo? Vibar. Weber. Weber. Foi um intelectual, jurista e economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. Seu irmão, também o famoso sociólogo e economista Alves Weber, a esposa de Max Weber, Marianne Weber, biógrafo do marido, foi uma das alunas pioneiras na Universidade Alemã e integrava grupos feministas dos seus tempos. Veja que interessante. Ele é considerado um dos fundadores do estudo moderno da sociologia, mas sua influência também pode ser sentida na economia, na filosofia, no direito, na ciência política e na administração. Começou sua carreira acadêmica na Universidade de Humboldt, de Berlim, e posteriormente trabalhou na Universidade de Freiburg, na Universidade de Heidelberg, desculpa, Rogério, e na Universidade de Viena, e também na Universidade de Munique. É um personagem muito influente na política alemã da época, sendo consultor de negócios alemães no Tratado de Versalhes, lá em 1919, e da comissão encarregada de redigir a Constituição de Weimar. Grande parte do seu trabalho como pensador e estudioso foi reservado para o estudo do capitalismo e do chamado processo de racionalização e desencantamento do mundo. Mas seus estudos também deram importantes contribuições para a economia. Então, sugiro que vocês, para quem não conhece, vão conhecer a obra, a vida de Max Weber. Veja, um grande estudioso, o que significa que as mudanças, né, sempre são feitas a partir de estudos, de aprofundamento, na qual conhecemos o fundamento e apresentamos os resultados. Marianne Weber, nascida Marianne Marianne, sim? É. E como fala o sobrenome? Schneider. Meu Deus. Schneider. Bom, não tem problema. O importante é conhecer a Marianne. Um português falar Marianne não está fácil. Mas foi uma destacada feminista, escritora e foi esposa do sociólogo Max Weber. Ela era uma talentosa escritora independente que publicou uma autobiografia e vários livros sobre situações relacionadas ao feminismo. Escreveu Weber uma biografia nos anos seguintes à morte prematura do marido, que ocorreu em 1920. Ela nasceu na Alemanha, numa província prussiana, né, numa família rica alemã. Seu pai era médico, sua mãe, Ana, era filha de Karl Weber, um importante empresário também alemão. Quando sua mãe morreu em 1873, o pai mudou-se com a família de sua mãe para uma outra cidade chamada Lengo. Mais tarde, o pai e os irmãos adoeceram. O pai morreu em um hospital psiquiátrico. Marianne estudou em um trabalho e ficou no internato em Hannover, cujas mensalidades eram pagas por seu avô materno. Quando a avó também morreu, Marianne voltou para a casa de Aui Weber, irmã da sua mãe. E aí nós temos também várias atividades dela, como, por exemplo, tornou-se membro do Partido Democrático Alemão e foi eleita para o parlamento de Baden-Baden. Ela foi a primeira mulher a ser eleita na República de Baden em 1919. Foi presidente da União das Organizações Feministas Alemãs, cargo que ocupou até 1923. Em 1919, Max e Marianne mudaram-se para Munique. No ano seguinte, adotaram os 4 filhos de Lili Weber, irmão de Marx, que se suicidou. Pouco tempo depois, porém, seu marido morreu. Ela continuou sua atividade, regressou para Heidelberg em 1921 e 24 recebeu um diploma honorário. Em 1926, publicou a biografia do seu marido. E até a sua morte em 1954, permaneceu ativa como uma estudiosa e continuou também a cuidar de seus 4 filhos adotivos. Veja. Então, não é fácil, pessoal. Veja que a vida, ela nos impõe uma série de atividades, mas isso não impediu ela de produzir tudo isso que ela fez. Então, pessoal... Frederico, eu posso fazer uma intervenção? Eu gostaria, pode sim. Bom, eu sou entusiasta, sou fã do Max e da Marianne Weber, Viba. Eu tenho eles no sangue, né? Porque Viva é sobrenome da minha mãe, né? Tá? Minha linha materna tem esse sobrenome, né?
E eu fiz questão de colocar a Marianne como patronese, porque eu acredito que como a mulher não tinha tanto espaço na época, eu acredito que boa parte do que o Max Weber escreveu foi ela que escreveu, né? Então, eu tenho... Na verdade, eu acho que foi feito a quatro mãos, né? E eu aconselho os alunos a ler um livro chamado Economia da Sociedade, que tem a teoria da dominação política, tá? Mas eu estou interferindo demais e você é o presidente da mesa. Então, Não, muito obrigado pela parte. Obrigado pelas contribuições, professor. Sempre precisa. Vamos lá, então, pessoal. Então, vamos começar. Já vou, sem mais delongas, abrir aqui para que a Stephanie de Castro possa apresentar. Não sei como é que está aí para ela falar. Se você não conseguir abrir a câmera porque está com a conexão ruim, não tem problema. Veja se você consegue falar. Sistema político na era digital. Vamos ver se a Stephanie consegue. Eu não ouço. Não sei se alguém está ouvindo. Nada. Alguém está ouvindo alguma coisa? Não. O professor Rogério, ela está dizendo aqui, ó, que o microfone dela e a câmera parece como aberto para ela, porém ela não consegue. Ó, ela mandou aqui, deixa eu ver aqui, ela mandou até uma foto. Eu estava com esse problema, professor. Fale com ela para trocar o navegador. Stephanie, se você estiver nos ouvindo, troca o navegador. Eu estava com esse mesmo problema também. Eu passei para o Google Chrome e aí deu certo. Pode ser. Então vamos colocar, se alguém puder... tá, já ouviu aqui. Eu acho que não tem problema para dar solução de continuidade, não tem problema. A gente já ir para aproveitar o tempo, a gente já ir para a segunda... segundo eixo aqui. Vamos... Tá tranquilo para falar, Grace Mara? Você consegue? Deixa eu ver se a Stephanie. Consegue me ouvir? Consigo. Quer dar um tempinho para a Stephanie, porque acredito que acaba sendo uma continuidade, né, o meu tema com... Tá bom, então vamos esperar. Ela está tentando ali, pessoal. Essa tecnologia é assim mesmo. Vamos esperar um pouquinho ela entrar aí e pedir um pouquinho de paciência para vocês. O professor Sérgio estava aí, desculpa também não ter conseguido, não te vi. Um abraço aí, professor Sérgio também, já está com a gente há um bom tempo nessas atividades acadêmicas no tribunal aqui. Então, um abraço também, aproveitando a oportunidade. Vamos ver se ela consegue. Aqui, ó, a Anne Rebelo também, a Gabriela, a Glicimara, Cauã, Rogério, Samuel, Sérgio Versolato, Tânia Marçal, Vinícius, Vitória e Ina. Sintam-se todos abraçados aí, que agora também não uso tanto esse aplicativo, então não tinha visto, pessoal. Um abraço a todos vocês aí. Vamos só esperar mais um pouquinho, ver se ela consegue. Acho que eu estava no mudo, né? E eu tinha contratado, para os treinamentos que eu dou, essa licença é minha, do Microsoft Teams, mas eu descobri que boa parte do pessoal que não era de faculdade, que é tudo pronto, não conseguia conectar com o Safari da Apple, né? E dava muito trabalho, né? Daí o Zoom era muito caro para mim,
eu optei pelo Google Meet, é o que mais eu tenho me adaptado, porque não precisa instalar nada, você entra direto e, e consegui até contratar um domínio junto, né? Ah, você está pagando o Google daí. Estou pagando o Google. Eu cancelei a assinatura, tipo Microsoft Teams, né? E assinei com a Google. E aí a Google você tem direito a não sei quanto também de memória, provavelmente você comprou lá. 2 tera. 2 teras. Ah, É bastante, né? Eu vou querer fazer isso aí também. Compensou, então? Valeu a pena? Valeu a pena, valeu a pena. Eu vou Né? fazer isso. Fica tudo na nuvem, né, Rogério? Tudo na nuvem, a gravação é tranquila. Eu tenho o domínio que eu vou utilizar, né? Excelente. E para mim ficou bom. Não precisa instalar nada, você entra direto, né? Não Ó, precisa baixar nada, não precisa. Né? A Stephanie está aí, ó. Vamos ver se a Stephanie consegue abrir. O dela, para mim, como fechado aqui também. Não é possível ativar o som de outra pessoa. Você consegue ativar o som dela por aí, Rogério? Não. Deixa eu tentar aqui, vamos ver. O meu aqui não dá. Ó, aqui está o microfone, mas eu não estou conseguindo. Vamos ver aqui. Se ainda estiver persistindo o problema, eu não vejo problema de iniciar a apresentação, que daí a gente acaba otimizando, né, ao mesmo tempo. Acho que sim, né? Ser mais rápido? Uhum. Aí eu posso começar, então, enquanto ela vai resolvendo. Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode, né, para dar um fluxo, Gleicimara, obrigado. Então já pode falar, fique à vontade, a palavra é sua. Tá bom, então. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gleicimara, né? E eu vou apresentar para vocês sobre fake news e eleições. Para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, deixa eu só compartilhar ela aqui, para vocês verem se vocês vão... se vai dar certo. Legal. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Uhum. Ótimo. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Deixa eu só... Já estou dando spoiler aqui, né? Estava com a apresentação aberta. Bom, então, como falado, né, o nosso grupo, que é o terceiro, a gente tem um enfoque sobre os regimes e ideologias políticas nas campanhas eleitorais, e eu especificamente vou tratar aqui sobre eleições e fake news, né? Bom, de acordo com o dicionário de Cambridge, fake news são histórias falsas que, ao manterem a aparência de notícias jornalísticas, são disseminadas pela internet, normalmente criada para influenciar posições políticas ou mesmo piadas, né? Eu acredito que muitas pessoas aqui já devem ter visto sátiras, e essas sátiras também, elas são consideradas, né, uma certa fake news, assim, só que com um intuito mais para diversão. A fake news, né, num termo mais abrasileirado, vamos dizer assim, ela seria a mentira, né? Só que, especificamente nesse tema que a gente vai tratar hoje, a gente não pode simplesmente falar mentira, porque fake news, ela é um tema ainda que ele ainda está em bastante discussão, né? Ele, para alguns sociólogos, ele é um tema muito amplo, e para outros, ele acaba sendo possível para a gente tratar de possíveis temas e tal. E qual que é algumas características, né, da fake news, da qual a gente vai tratar aqui hoje, né? Ela geralmente é jornalística, então ela é semelhante a endereços eletrônicos das mídias tradicionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que as fake news, quando elas são disseminadas, né, elas não são através de qualquer link, através de qualquer site, em que a pessoa possa bater o olho ali e perceber que não, isso daqui é uma mentira, eu não vou confiar, né? Na verdade, é muito o contrário do que acontece. Geralmente, os links e também a identidade visual dos sites das fake news, elas utilizam das mídias tradicionais para poder divulgar essas informações falsas. E a gente vai ver futuramente um exemplo até com relação a isso, né?
Gente, se vocês estiverem ouvindo os gritinhos, é o meu sobrinho, que ele tá no outro cômodo ali, tá brincando, tá? Então, não sei se vai interferir com vocês aqui, mas se ouvirem algum barulho de criança, é porque meu sobrinho tá brincando por ali. Enfim. A outra característica também das fake news é influenciar eleições. O que quer dizer, né, isso de influenciar eleições das fake news? Quando a partir do momento que essas notícias falsas elas são divulgadas, elas possuem um intuito. E esse intuito, ele chega a ser de ridicularização, né, de uma outra pessoa, de um outro partido político, de um outro candidato. Ele também tem... Peraí, gente. Estou um pouquinho nervosa. Fique tranquilo. Beleza. Então, ele vai ter essa capacidade de influenciar pessoas, e por um motivo assim também, que a gente vai falar aqui, que é pela forma como ela é composta, né? As fake news, elas tendem a mexer com os valores morais e emocionais das pessoas. A gente tem como exemplo disso as eleições de 2018, em que foi bastante divulgada sobre a famosa ideologia de gênero, o famoso kit gay, que nada mais passava de notícias falsas, né, que trabalhavam justamente com os valores morais das pessoas, né, com os valores de família, com os valores da criança, e isso mexia muito com o emocional das pessoas e fazia com que elas tendiam a acreditar muito mais nisso do que em fatos. Isso se dá também através de um conceito, que é o da pós-verdade. A pós-verdade, ela é justamente essa época mais contemporânea que a gente vive, em que as pessoas elas não tendem mais a acreditar em instituições, não tendem mais a acreditar em fatos, não tendem mais a acreditar em políticos. Às vezes, esses valores morais e essas emoções, elas tendem a falar muito mais alto para as pessoas. Para citar isso um pouquinho, tem aqui, né, um diálogo do Noam Chomsky em uma entrevista que ele fez com o El Brasil, e que daí eles perguntam, né, se é assim, através dessa desilusão política e dessa desilusão institucional que surge as fake news, né, que são os boatos. E ele responde que sim, né, que a desilusão com as estruturas institucionais levou a um ponto em que as pessoas já não acreditam nos fatos. Se você não confia em ninguém, por que tem que confiar nos fatos? Se ninguém faz nada por mim, por que tem que acreditar em alguém? Então, a gente pode ver que as emoções, elas mexem justamente com isso. Falando um pouco mais também sobre a pós-verdade, né, que é esse momento que a gente também está vivendo e que influencia e muito nessa questão da fake news, um conceito, de acordo com o dicionário de Oxford, é que a pós-verdade é uma descrença da opinião pública nos fatos, frente aos apelos emotivos que se potencializam com a facilidade na procura e no encontro de pessoas que compartilham uma mesma visão de mundo através do cyberespaço. Em outras palavras, o que importa não é a veracidade, mas o impacto. Vou mudar aqui. Peraí. Beleza. E como que geralmente essas fake news, elas são compartilhadas? Outro detalhe também importante de citar é que as fake news, elas tendem, quando ela tende a influenciar as eleições, ela cria também uma certa polarização. Então, hoje, se a gente vive uma polarização política, isso tem muita influência dessas fake news. E as fake news, elas são impulsionadas também, além dos big data, né, elas são influenciadas também pelo social media cyborgs. O que são isso, né? Cyborgs, né? São grupos de pessoas que eles criam influências com terceiros, e através dessas influências eles vão criando grupos, e com esses grupos eles vão disseminando opiniões sobre diversos fatos. Então vai ter opinião sobre política, vai ter opinião sobre ciência, vai ter opinião sobre os mais diversos assuntos. E essas pessoas, elas tendem também a se portar, né, como se fossem pessoas comuns, só que, na verdade, quando você vai ver, são apenas pessoas que utilizam de uma certa influência que ela vai ter ali pelas redes sociais, muitas vezes elas nem mesmo aparecem, né, fisicamente, para apenas divulgar essas informações, e muitas vezes também baseadas num certo discurso de ódio contra minorias, para poder disseminar
essas notícias falsas. E a gente tem aqui, né, como que essas notícias elas podem alterar também o resultado eleitoral. É através da inversão e alteração de dados oficiais. Eu tenho aqui um exemplo, que é de um empresário no Espírito Santo, que em 2014, ele pegou umas notícias de um site oficial, né, que era o jornal bastante credibilizado do Espírito Santo, e esse jornal ele divulgava notícias oficiais do TSE sobre os dados para eleições municipais, estaduais, e ele pegou essa informação e ele alterou. Então, haviam 2 candidatos e havia uma disparidade muito grande entre esses 2 candidatos. E ele pegou, e quando ele modificou, essa diferença entre os candidatos, elas ficaram menor. E o que aconteceu? Muitas pessoas que eram indecisas e muitas pessoas que já estavam pensando em votar branco, nulo, elas viam aquela notícia de que um candidato estava se fortalecendo e tendiam a votar naquele candidato. E esse empresário, ele foi o primeiro indiciado pela Polícia Federal por compartilhar fake news na internet. E ele só foi, assim, autuado, né, apenas em 2018. E ele foi indiciado pelo artigo 3º, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97 e o artigo 297 do Código Eleitoral. Aí a gente vai falar um pouco, né, sobre as iniciativas jurídicas no mundo. A gente tem aqui, só ressaltar uma outra coisinha, sobre iniciativas jurídicas no mundo em combate contra as fake news, né? A gente tem aqui na União Europeia esse documento, que é esse World Map aqui, né, que ele, numa tradução livre, significa mapa de caminhos, e nesse documento, a União Europeia, né, eles acreditam, eles afirmam, na verdade, que o acesso universal à informação confiável é inserida, né, no coração da democracia, ou seja, a democracia, ela passa a ser 100% efetivada, né, seja ela representativa, sobretudo nos modos que a gente tem no momento, a partir do momento em que as informações, elas são confiáveis, né. Parei de compartilhar aqui, gente. Vocês estão conseguindo ver? Meu computador deu uma travada aqui. Dá para ver, União Europeia está agora. Espera aí, rapidinho. Deixa eu voltar aqui, porque meu computador travou. Uhum. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Uhum, a gente não vê seu rosto, vê sua tela, União Europeia agora. Tá, perfeito. Deixa eu voltar aqui, então, porque meu computador, ele dá uma travadinha aqui, às vezes. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. E aqui, né, nesse mesmo documento também, eles informam, né, que as fake news, elas influenciaram e muito nas eleições dos Estados Unidos de 2016, no Brexit e também nas eleições europeias, né, que aconteceu. A gente tem também uma iniciativa na Alemanha, e a gente pode ver que é da Alemanha por esse termo, né, gigantesco que tem aqui, que numa tradução significaria o ato para cumprimento da lei nas redes sociais. E a gente tem também nas Filipinas, e aqui do lado a gente tem 2 imagens, como vocês podem ver no celular. Esse primeiro é o documento da Alemanha, né, e esse de baixo é o link para você conseguir acessar o documento desse Anti-Fake News Action of das Filipinas. Beleza. Além do mundo, né, ter tido as suas iniciativas jurídicas, a gente também teve no Brasil, pela Lei 12.965, de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet. E também, né, vai ter sobre o combate das fake news, que vai ser no artigo 19 específico dessa lei. E aqui eu trouxe um pouquinho do artigo 19,
que ele tem aqui, no parágrafo 1, a ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. A aplicação do disposto nesse artigo para infrações a direitos de autos ou a direitos conexos depende da previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. A gente tem aqui, né, nesse artigo, a gente tem aqui, né, sobre o combate das fake news. A gente tem também esse, que é do TSE, a portaria 949 de 2017, que ela constitui uma comissão para combater as fake news, essa comissão, ela se chama Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, né? E quais são as atribuições dela? As atribuições dela são de desenvolver pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais e a influência da internet nas eleições, em especial as fake news e o uso de robôs na disseminação de fake news, opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pela presidência do TSE, propor ações e metas voltadas a aperfeiçoamento das normas. Então, basicamente, seria justamente um grupo de estudos, né, para estudar melhor sobre as fake news e sobre a aplicação dela na internet e nas eleições. E também, né, uma outra portaria que a gente tem, que é a 232, ela propõe a necessidade de criação de cartilhas e campanhas de conscientização para a população, elaboração de manuais de procedimentos para os juízes eleitorais, criação de um ambiente virtual para o recebimento de sugestão e atuação de denúncias sobre fake news e análise das propostas de resolução do TSE, a fim de apresentar colaborações. Né? E a gente tem também uma resolução, que é a 23.551, que vai falar sobre as propagandas eleitorais. Deixa eu mudar aqui. A gente tem um caso muito conhecido, né, sobre fake news, que foi o caso da Cambridge Analytica, né, que era uma empresa, e essa empresa, ela acabou recolhendo alguns dados de usuários do Facebook e traçando um perfil desses usuários, e através desse perfil dos usuários, mandava para eles documentos, né, políticos. Isso influenciou muito nas eleições presidenciais, tanto do Rio de Janeiro, como também a gente tem opiniões, né, de que isso acabou influenciando também no Brexit, né? E qual que é uma informação importante que isso pode levar a gente com relação às fake news? Que as fake news, elas não são espalhadas de qualquer forma, né? Elas não são apenas disseminadas por aí sem um fim, né? Acaba que as próprias pessoas, por mais que pareça ser um pouco estranho, né? As próprias pessoas, elas montam seu perfil para receber ou não as fake news. Como assim? Né? Todo mundo, todas as ideologias, elas podem sim podem se receber fake news e acabar compartilhando isso. Não existe uma idade, não existe uma ideologia política, não existe um nada. Acontece que, a partir do momento que dados são cruzados pelas redes sociais, é mais possível traçar um perfil das pessoas e, através disso, ver o que mais se encaixa ali, e nisso acabar mandando determinadas notícias sobre determinados candidatos, sobre determinados pensamentos para essas pessoas. Então, né, gente, falar um pouquinho, né, sobre democracia. Como que a gente já falou, como que essas fake news, elas influenciam, né, nas eleições. E como que isso impacta na democracia, né? E quais são os riscos reais que as fake news, elas trazem à democracia nesse caso. Como a gente viu, essas notícias, muitas vezes, elas têm um caráter, além de ser falacioso, né, elas também acabam trazendo consigo um discurso de ódio, um discurso pela minoria, uma desconsideração pela pluralidade. Né? E isso acaba criando nas pessoas, né, assim, um certo pensamento de que esses valores morais, eles precisam ser colocados acima de tudo.
Então, mesmo que a gente tenha uma Constituição, mesmo que a gente tenha leis, mesmo que exista até mesmo, né, a ética, esses valores morais, eles precisam ser colocados acima dessas outras questões. E no Brasil, né, como todos aqui já sabem, a gente tem muito uma democracia representativa, né? Ou seja, a gente, o nosso máximo, assim, de eleger de exercer a democracia é elegendo nossos representantes, e esses representantes, em teoria, eles vão realizar, né, aquilo que mais tem a ver com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente defende, e tal. E existe uma diferença, né, entre esses candidatos eleitos, né, que vão ser eleitos, ou mesmo que vão nomear pessoas para o TSE, né? Como assim? Onde que você está querendo chegar nisso, né? A ideia de falar de democracia aqui é ver como que ver qual que é a legitimidade do TSE e como que essas fake news, elas podem impactar também no nosso processo eleitoral, né? Não somente no voto das pessoas, mas também em como as pessoas, elas podem reagir, né, a possíveis alterações no sistema eleitoral, né, a possíveis resultados também nesses sistemas eleitorais. No nosso TSE, a gente não tem um cargo fixo, né? Nós temos, no caso, cargos que são provisórios, e esses cargos, eles geralmente são de juízes, né, vamos dizer assim, que são emprestados ali de outros lugares, né, como de outros tribunais. Isso. É que eu queria pegar os dados, né, mais quantitativos aqui para poder demonstrar para vocês, que 3 ministros do STF, 2 do STJ, 2 advogados do Supremo e nomeados pelo presidente, né? Então, a gente pode ver por aqui que a Justiça Eleitoral, ela é um ramo especializado e ela faz parte da jurisdição comum federal e estadual. E por ela não ter esse valor de eleição, né, por esses juízes eles não serem eleitos e eles também não terem ali aquele cargo fixo, a legitimidade do TSE, ela é garantida através de um poder constituinte, né? Então, por mais que as fake news, elas não possam atingir diretamente esse judiciário, nesse sentido dessa Constituição, dessa estrutura do Poder Judiciário, elas podem interferir, né, em outras coisas também, Como, por exemplo, vou trazer aqui uma notícia, que eu coloquei ali como notícias quentes, porque essa notícia, né, a gente aqui não para de trabalhar, é uma notícia bastante recente que a gente tem, que é de uma violação, assim, né, que a gente está tendo da democracia, de uma ameaça, melhor dizendo, e que ela envolve o presidente atual, e ela envolve diretamente também o TSE, que é uma coisa que a gente está trabalhando no momento, é que o TSE vai investigar a fake news, né, do presidente, e mandar ao STF a notícia crime contra o Bolsonaro, né? E por que isso vai acontecer? Porque há um discurso de que existe fraude no sistema eleitoral que a gente está tendo, que é o eletrônico. Lembrando que esse sistema eletrônico que a gente tem, ele é constituído desde a lei de 7.444, ainda de 85, portanto, na nossa Constituição mais recente, esse sistema eletrônico ele já estava sendo válido, né? E a gente tem ali a alegação de fraude eleitoral e ao mesmo tempo a gente tem uma falta de provas, a gente tem um discurso de que temos indícios, mas até o momento não foi apresentado nada. Isso pode impactar diretamente na nossa eleição do ano que vem. Inclusive, um dos discursos que a gente tem, que é do ministro da Casa Civil, é que possivelmente, se esse voto, o famoso voto impresso, né, se ele não for aplicado, é possível que haja um golpe de Estado, né, que é possível que as Forças Armadas, elas intervenham nessas eleições. Então, a gente tem ali, vindo de representantes diretos da população, e nomeados também pelos representantes que nós escolhemos, né, uma ameaça direta a essa democracia. Só que, por outro lado,
né, gente? Por mais que a gente esteja falando, assim, de notícias um pouco perigosas para a democracia com relação às fake news e como que essas fake news elas são divulgadas, sobretudo pela internet, pelas redes sociais, né? A gente tem também um lado positivo das TICs, né? As TICs são a tecnologia de informação e comunicação. De acordo com Castells, né, que é um sociólogo, ele diz, assim, uma teoria dele, é que a revolução das TICs que a gente está tendo no momento, ela pode se assemelhar a outras revoluções que a gente teve no passado. E um dos motivos dele utilizar esse argumento é que, no momento, os nossos dados eles são de extrema importância e também a nossa caça por informação, ela nunca cessa. A gente está cada dia mais à procura de mais e mais e mais informações, e é uma coisa assim que não para, e isso acaba transformando a sociedade. Então, isso acaba revolucionando um pouco também o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, né? E existem 3 pontos que são muito importantes, né, para uma aplicação da democracia referente às tecnologias de informação e comunicação, que é justamente esse acesso à informação, não às informações falsas, né, que a gente está discutindo aqui, mas a gente também pode vir a desmentir essas informações que são dessas notícias falsas que são divulgadas, que são disseminadas para a gente através tanto de sites, os famosos fact-checks, né, que possuem, jornais possuem os fact-checks, alguns políticos também possuem eles, através de consulta, justamente a gente ter essa possibilidade de consultar, e através de uma participação ativa pelos canais dos nossos representantes políticos e também das instituições políticas, né. É muito tranquilo, hoje em dia, a gente conseguir um certo contato, seja com político local nosso, seja com algum mais, assim, federal, através das redes sociais, através dessas tecnologias de informação do que era antes. Então, a possibilidade que as tecnologias, elas fornecem para a gente de poder participar ativamente da democracia, ela é um ponto, sim, muito positivo. Contudo, né, infelizmente, a gente tem aí essas notícias falsas que elas são divulgadas e elas têm um fim, e esse fim é de acabar influenciando pessoas, acabar influenciando posicionamentos e acabar modificando sistemas e acabar trazendo, inclusive, discursos violentos, discursos de atitudes também, né, violentos, para pessoas, para democracias, sobretudo para as minorias, né. Então, hoje eu trouxe isso, assim, foram alguns dados um pouco mais objetivos sobre o tema, e obrigada pela apresentação. Eu peço desculpas pelos problemas mais técnicos que eu tive, e também pelos barulhos externos e, enfim, as referências, né, e obrigada. Maravilhoso, Glecimar, parabéns para você, muito boa a sua apresentação, e a gente sabe da dificuldade, às vezes, quando tem mesmo. Eu tenho filhos pequenos aqui, e assim mesmo, mas nada tirou a atenção da gente de dados tão bacanas que você trouxe aí, e mais do que nunca, né, trouxe aí como você falou, praticamente online, aí uma notícia de hoje, né, já incluindo na sua apresentação. Vamos lá para o segundo tema agora. Quem é a vez mesmo? Ou a Stephanie consegue falar? Não sei. Será que a gente consegue? Boa tarde. Opa, legal. Opa, agora sim, né? Joia. Então, a palavra está com você, Stephanie. Fica à vontade. Tá bom, então. Obrigada, professor. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, antes de começar a falar sobre o meu tema, a pesquisa que eu fiz, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar participando desse grupo de pesquisa em Direito Eleitoral e Ciência Política, e agradecer aos professores e aos meus colegas, né, tanto do meu grupo, do meu colóquio, quanto a todos que estão aí assistindo, participando, né. Tive alguns probleminhas ali no começo, mas agora entrei por outro dispositivo e acredito que vou conseguir estar apresentando. Vou fazer uma explanação aqui bem mais rápida, né? E vou falar sobre o sistema político na era digital. Então, a era digital é também chamada de era da informação ou era tecnológica, e é uma realidade em nossa sociedade.
a qual vem mudando o comportamento das pessoas. Essa troca de informações se dá de maneira mais rápida, quase que instantânea, e as pessoas conectadas podem ficar sabendo dos fatos que acontecem do outro lado do mundo. E a maneira de nos relacionarmos com os outros indivíduos teve um grande impacto com essa era digital. E no sistema político não foi diferente. Os avanços da tecnologia provocaram uma nova maneira de se fazer e pensar política. Sabe-se que alguns candidatos já utilizaram desse meio para contribuir com a sua campanha eleitoral. Então, ao analisarem o perfil comportamental dos usuários das redes sociais, com a captação de diversas informações, eles conseguiram moldar um perfil específico e estratégico para cada eleitor. Ou seja, o feed de notícias das redes sociais dos eleitores era invadido com posts contendo o que eles gostariam de ver. Dessa forma, o eleitor se sentia representado e pensava que as suas ideias eram compatíveis com o candidato em questão. Essa e outras estratégias eram utilizadas pelos candidatos e suas equipes. Então, ali, e acabavam interferindo no sistema tradicional político e fazendo com que os eleitores fiquem suscetíveis a esse tipo de situação. Vale lembrar que a população carente é a mais vulnerável diante desse tipo de acontecimento, visto que muitas não possuem internet e nem aparelhos de qualidade, e com isso acabam não tendo condições para abrir o link dessas postagens e verificar o seu conteúdo. Outro ponto interessante é apontar que o chamado discurso de ódio também está presente nessa nova configuração. Apesar de ser difícil uma definição precisa, pode-se dizer que o discurso de ódio trata-se de manifestações do pensamento com o intuito de disseminar o ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos, em geral contra as minorias. Então, ao utilizar as redes sociais, muitas pessoas são atacadas, tornando-se alvos das mais diversas ofensas. No cenário político atual, o discurso de ódio é bem presente por parte de vários candidatos, no Brasil e no mundo. Esse debate gira em torno do direito fundamental à liberdade de expressão, previsto na Constituição Federal de 1988. É importante ressaltar que a liberdade de expressão é uma garantia constitucional muito importante em uma democracia e não deve ser utilizada como base para proferir essas ofensas. Vale ressaltar que a liberdade de expressão é garantida, mas o anonimato é vedado. E por falar em democracia, é preciso analisar como a mesma está diante dessas novas tecnologias. Então, o uso das novas tecnologias atingiu, contudo, a esfera política. Sabe-se que durante as campanhas eleitorais ocorreram a divulgação de diversas informações falsas e a tecnologia acaba facilitando essa rapidez na divulgação de todas as notícias, né? Sejam elas verdadeiras ou não. Além disso, as pessoas podem ter acesso a essas informações no seu dia a dia, independentemente do local em que se encontrem. Diante disso, as divergências políticas entre os grupos se tornaram cada vez maior, causando diversas brigas e ocorrendo a chamada polarização. Segundo o autor Sérgio Abranches, essa nova forma de polarização é um fenômeno global, nascido do crescimento das redes sociais, cujo uso cívico, embora importante, não conseguiu ainda se impor como via principal do debate político digital. Ela ainda está dominada pelo discurso de ódio e de difamação, seja por indivíduos raivosos ou por milícias digitais. Então, diante de tudo que foi exposto até aqui, pode-se apontar que o processo eleitoral ganhou um formato diferente. E os eleitores muitas das vezes são influenciados, né, pelos seus candidatos e apresentaram-se cada vez mais intolerantes. Outra questão que vem ganhando espaço nos mais recentes processos eleitorais é que os confrontos ultrapassaram as posições ideológicas ou projetos políticos e deram espaço agora a um discurso movido
por sentimentalismo e não mais por argumentos lógicos. Para Christian Dunker, a linguagem digital permitiu a formação e a aproximação de grupos separados espacialmente e, ao mesmo tempo, a manipulação do anonimato, como observamos no funcionamento de massa, por meio de recursos como avatares, os perfis falsos e os algoritmos. Ainda segundo Abranches, a campanha eleitoral na era digital não permite o controle da trajetória, do conteúdo e intensidade dessas mensagens disseminadas. Então, a disseminação que tem origem organizada, com impulsões por agências profissionais, avança de forma descentralizada e independente, espalhando-se por contágio. Então, esse tema é muito importante, pois conforme as características globais, é que os regimes democráticos vão acontecendo, né? E assim, perante essas novas tecnologias, as tecnologias digitais, a democracia ainda está em um campo incerto. Então, a gente tem que analisar aí, ficar atento aos novos caminhos que a política deve enfrentar e percorrer, pois é necessário enfrentar essas questões que serão inevitáveis. E assim eu encerro aqui a minha participação e já passo a palavra. Obrigado, Stephanie. Muito boa De também nada. as suas colocações. A gente com certeza está vendo aí, o pessoal pode ver a qualidade dos trabalhos. Vamos agora para a Vitória, que vai trazer lá. Vitória, você também vai precisar fazer uma apresentaçãozinha, né? Vou. Então, fica à vontade, a palavra é sua. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui. Uhum. Vocês já estão vendo a minha tela ou não? Sim. Vamos ver se deu certo. Agora deu certo? Certinho, estão vendo perfeitamente. Maravilha, então. Então, gente, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui, principalmente para me ouvir, né? Deixa eu só ver porque o meu áudio sumiu aqui. Pronto, acho que deu certo. Muito obrigada a todos, então, por me ouvirem e vamos começar um pouquinho sobre a minha explicação e sobre o meu tema. Vamos tentar falar um pouquinho da forma mais fácil possível, porque é um tema bastante complicadinho. Primeiro, eu vou tentar conceituar o que seria a liberdade democrática. A liberdade democrática é o verdadeiro compromisso democrático para a efetivação de direitos já teoricamente conquistados na legislação e na vida prática, sendo essa um conceito prático muito semelhante à definição da liberdade de expressão. Ou seja, na falta destas, a gente vai ter o que é a censura sem respaldo para com a liberdade individual. Nesse slide aqui, eu trouxe a manchete do jornal O Globo, de 1964, plena época da ditadura militar, onde a gente pode ler o seguinte: cassados os mandatos de 40 parlamentares e suspensos os direitos políticos de 58 pessoas. O que a gente vê aqui é eu ia falar um ferimento, mas é uma palavra um pouco boa demais para isso. A gente vê, na verdade, a violação da liberdade democrática e a gente começa a entender o porquê o Estado precisa de certas mudanças, precisa de certas ideias para que ele possa ser formado e entendido de forma correta. A liberdade democrática vai nascer junto com a ideia da criação das sociedades democráticas. As sociedades democráticas são o que a gente tem hoje, sociedades que têm governo, sociedades que escutam as minorias e entendem as ideias dessas minorias. Contudo, eu trouxe uma frase do Jean-Jacques Rousseau, no Contrato Social, que ele vai falar o seguinte, abre aspas: no nascimento das sociedades, diz Montesquieu, encontram-se os chefes das repúblicas, que fazem as instituições, e é, em seguida, a instituição que forma os chefes das repúblicas. Fecha aspas. A linguagem do Rousseau é um pouco complicada, mas para ficar mais fácil, o que ele diz aqui é o seguinte, que os chefes das repúblicas, anteriormente, no passado, formaram o que seriam as instituições que formarão os líderes do futuro. Então, a gente consegue ver nisso um defeito extremamente grave. A gente tem a democracia para ser lidada,
que é um objeto, é uma ideia completamente abstrata e que sempre vai apresentar mudanças o tempo inteiro. E a gente tem essa democracia sendo trabalhada por uma instituição que já foi formada há muito tempo. A gente tem certos hábitos que essas instituições vão apresentar que falam para a gente que alguma coisa tem que ser revista, alguma coisa tem que ser mudada. Eu trouxe aqui agora para apreciação aqui do público que está me ouvindo, né, a teórica política da Universidade de Cambridge, a Carol Petman, que apresenta a ideia da participação e da teoria democrática. Essa autora, ela vai falar muito sobre a ideia da preocupação com as minorias, a ideia de que o governo tende a ser estável se a autoridade é muito parecida com a autoridade social. Contudo, numa democracia, isso não seria possível, pela falta das minorias dentro do governo, que seria o governo democrático. Indo para a filosofia, a gente vê que democracia significa poder do povo, ou seja, poder da maioria. A gente entende que essas ideias vão influenciar a maioria. Contudo, para que um governo realmente fale e se apresente dentro dessa teoria democrática que essa autora trouxe, ele não seria estável. Ele seria extremamente democrático, porém ele não seria estável, porque muitas falhas iriam ser apresentadas. Para que essa teoria fosse aplicada um pouco aqui na prática, eu fiz uma pesquisa com 18 pessoas, que eu fiz uma série de perguntas sobre a atuação da justiça eleitoral exatamente nesse sentido, de difundir e fazer com que a liberdade democrática seja aplicada de forma prática, de forma firme. Entre 18 pessoas, de vários tipos de estudos diferentes, pessoas que não têm ensino fundamental completo, a pessoas que estão na pós-graduação, 66,7% alegaram não saber nada sobre a atuação da justiça eleitoral. Nada sobre os eixos de capacitação, sobre os eixos de aprimoramento de práticas eleitorais. Eu tive, inclusive, várias respostas de pessoas, acreditem se quiser, que falaram para mim que não faziam ideia nem do que era justiça eleitoral. Então, assim, a gente volta lá no começo da minha apresentação com a fala do Rousseau, que as instituições estão ainda baseadas em uma ideia muito antiga, em uma ideia que talvez e tenha que ser mudada, tenha que ser apresentada de uma nova forma. Aqui eu trouxe o grau de escolaridade das pessoas, como eu disse, né? Eu tive a maior parte delas na pós-graduação, contudo, muitas pessoas com ensino médio completo e ensino superior completo. Aqui são as idades, deixa eu só retornar aqui para que esteja aparecendo. Eu falei com algumas pessoas de 21 anos até 67 anos. Essa pessoa de 67 anos acabou me marcando um pouco, porque foi quem disse para mim que não fazia ideia do que era a justiça eleitoral. E depois que eu comecei a explicar, muito básico, de forma extremamente básica, o que é isso, ele olhou para mim, era um senhor, e ele falou assim, realmente, agora eu entendi o que é. É que ninguém nunca quis me explicar. Falei, entendi. Falei, agora foi a partir dali que eu percebi aonde a minha pesquisa tinha que se iniciar e tinha que ser mais firme. A maioria dessas pessoas foram aqui de Curitiba. Agora, é importante, na verdade, a gente ver todas essas ideias que eu apresentei em cima de um termo, que é o que horas são, para que a gente possa analisar essa pesquisa de forma correta. Analisar onde, quem e onde há o acesso desses entrevistados para com a atuação da justiça eleitoral.
É nítido nos gráficos e, em resposta, qual é o público, que engloba os 33,3% dos que sabiam realmente pelo menos um dos eixos de atuação da chamada justiça eleitoral. Apresentando o que seria uma ideia de uma solução, nós temos a noção do autor J.F. Assis Brasil, dentro da obra Ditadura, Parlamentarismo e Democracia, que assegura que uma boa lei eleitoral não é tudo, mas é muito. É justo, portanto, afirmar que a lei por si só não vai corrigir os problemas, só que vai auxiliar nas distorções que eles possuem. Finalizando agora, conceituando de forma bem abrangente a liberdade democrática e a atuação da justiça eleitoral. Eu trouxe aqui uma comparação dos termos, que, em resumo, trazem consigo as ideias de que a liberdade democrática é um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana e a atuação da justiça eleitoral, como garantidora disso, como garantidora da liberdade democrática, processando e julgando a cassação dos registros e partidos políticos e requisitando força federal, necessária para o cumprimento dessa lei. Finalizando, agora eu gostaria muito de salientar a importância do voto, a importância da gente entender o processo eleitoral, mesmo que seja difícil, para algumas pessoas é um pouco chatinho mesmo, não adianta, só que é muito importante a gente entender para que essas brechas sejam fechadas e a gente consiga solucionar os problemas que vão trazer consigo, como muito bem dito pela Stephanie e pela Gleicimara, fake news, ideologias erradas e ideias que não deveriam sequer estar presentes dentro do âmbito eleitoral. Foi isso. Pronto. Sumiu a sua voz, Vitória. Voltou? Voltou. Agora voltou? Beleza, então. Oh, meu Deus. Mas foi isso mesmo, a apresentação. Deu para ouvir tudo certinho? Maravilha. Agora estamos ouvindo, certinho. Eu só deixei o meu desligado aqui para ficar mais. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me falar que eu estou disponível para isso. Tranquilo, achei excelente também. É uma forma de ver diferente, né, Vitória, também. Né? E pode ver, Rogério, trazendo informações e opiniões. E eu falei, pode falar. Aqui é a formação, não só o debate acadêmico, mas também pode trazer aqui a produção científica. A ideia é que a produção científica produza, né, a produção seja feita com algo até crítico mesmo, em razão daquilo que eles estudaram. Deixei eles bem à vontade para isso. Acho que está chegando. Quer falar alguma coisa, Rogério? Eu já posso passar para o Cauã, direto aqui? Bom, já pode passar. Em relação à opinião, a ideia do grupo de pesquisa é justamente isso. Você aprender e inovar, né? Isso então, mesmo. É justamente essa a finalidade, a gente trazer coisas novas, né? Mostrar que a gente está no mundo. Tá isso aí. Aí, viu, pessoal? Falei que ele ia gostar? Aí, vamos lá. Uhum. Então, a palavra agora com o Cauã para sua parte que vai falar sobre, eu perdi aqui, Cauã, sobre a democracia na era digital. Cauã, pode, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Dá para me ouvir tranquilamente? Perfeitamente, estamos ouvindo. Então, boa tarde a todos, é um prazer narrar e estar com os senhores aqui. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar falando com o professor Rogério Carlos Borne, professor Frederico, e estar mostrando a parte do que eu pesquisei sobre o futuro democrático em um mundo digital. Bom, antes de tudo, é bom iniciar solidificando o solo, compreendendo de onde tudo isso surgiu. As democracias tendem a ser uma forma de governo que subsiste, que vão existir enquanto durar uma sociedade civil, pois sem essa sociedade civil existiria o que os contratualistas diriam e afirmavam um estado de natureza, cada um por si, ou vivendo como animais em uma guerra. Bom, partindo desta premissa,
as democracias, elas tendem a se solidificar cada vez mais em sociedades civis, como a gente tem visto hoje. Ou seja, como posso citar aqui o Norberto Bobbio, as sociedades civis, elas surgem a partir do Estado. O Estado não é um fim em si mesmo. O Estado é um meio em si que vai garantir a ordem dessa sociedade civil. Bom, os seres humanos se juntam em mais de um, obviamente, para fazer esse contrato hipotético para viver em sociedade, abdicando de seu estado de natureza em detrimento de seu estado civil. Ou seja, com o decorrer dessa evolução humana, os meios sociais evoluíram conforme os avanços tecnológicos que nós percebemos com a primeira evolução industrial, com a segunda, e agora eu posso dizer com a terceira, que seriam os meios tecnológicos mais avançados ainda. E no Brasil não foi tão diferente assim. Apesar da gente ter demorado um pouco para chegar numa estabilização democrática, em 1988 a gente viu um viés de esperança para solidificar em uma nação democrática, com a primeira Constituição cidadã, depois de uma remodelagem social muito grande. Como assim uma remodelagem social? Nós vimos um tempo de outrora que era um regime onde não se havia liberdade de expressão, liberdades políticas, qualquer tipo de liberdade, que eram presumidas, que eram sanadas, que o Estado opressor ditatorial oprimia essas pessoas, as suas liberdades. Então, em 1988, foi um início para se solidificar a democracia no Brasil com a promulgação da Constituição Cidadã, conhecida como a primeira Constituição Cidadã do nosso país. Bom, visto isso, nossa Constituição prevê milhares de artigos e milhares de regras. A gente difere do sistema consuetudinário lá da Inglaterra e dos Estados Unidos, onde de histórias, de séculos de histórias, se criou uma jurisprudência solidificada que não há tanta necessidade de se escrever tudo. Mas isso não significa que a gente não tenha regras não escritas. Toda democracia, ela existe de regras de jogos que não são necessariamente escritas. São regras de jogos que todos os participantes devem, como se dizer, cumprir, mas que não necessariamente esteja em um código codificado lá no ordenamento jurídico. Bom, e quando se é essa violação dessas regras não escritas, pode ser uma ameaça diretamente aos princípios democráticos que existem enquanto existir essa sociedade civil. Dizendo assim, eu vou citar um historiador chamado Daniel Patrick Moynihan. Ele dizia: os seres humanos têm uma capacidade limitada de lidar com pessoas que se comportam de maneiras que divergem de padrões compartilhados. Quando regras não escritas são violadas reiteradamente, as sociedades tendem a diluir a definição de desvio comportamental, alterar o padrão. O que antes era visto como anormal se torna normal. Ou seja, em uma sociedade nós temos uma pirâmide, onde a base é a população, o topo são aqueles que nos representam, que a gente elege por meio do voto. Ou também não necessariamente pelo voto, porque a gente tem os ministros do STF, que, enfim. A base social somos nós, ou seja, a nossa relação para com os representantes, que a gente coloca no poder, é como pai para filho. A gente se espelha muito no que o povo no poder diz. É uma relação direta. Se um governante X diz X, a base populacional da pirâmide, que seria o povo que vota nele, teoricamente vai aceitar ou não o que ele diz. Ou seja, quando temos governantes de linhas autoritárias, extremistas, que acabou ocorrendo a partir de 2018, com essa polarização entre esquerda e direita, extremando polos, principalmente com a propagação em massa de fake news, com os avanços tecnológicos, nós percebemos o que as regras escritas dos jogos estão sendo violadas, mas não violadas tão escancaradamente. Por que eu digo isso? Demorou-se muito tempo
para a gente começar a desenvolver um estudo mais aprofundado das fake news. As fake news vêm lá da era do reinado de Tibério, a gente pode dizer que foi a primeira vez, no 42 a.C. até 37, onde Tibério mandou matar o general, pai de Calígula, porque tinha medo de que ele fosse roubar o seu poder, ou que não queria que outra pessoa que não fosse da sua linhagem, seu filho, assumisse o poder da Roma. Ou seja, após matar o general germânico, a esposa Agripina começou a soltar informações sem pé e nem cabeça na base social para a população românica na época, falando que Tibério havia planejado a morte do general germânico. Nós percebemos que desde antes de Cristo as fake news já eram tratadas, só que a gente demorou muito tempo. Outro também foi Joseph Goebbels, um grande arquiteto de disseminação de informações falsas na era nazista de Hitler. Posso citar aqui o bombardeio de Dresden, onde os aliados bombardearam uma cidade inteira. Estudos de 2017 mostram que foram 25 mil pessoas mortas. Mas, na época, Joseph Goebbels, com a sua artimanha de manipular a informação, colocou um zerinho a mais, de 25 a 250 mil mortos. Ou seja, ele manipulou a massa mundial da rede de notícias, e o que fez cair com que a mídia recaísse muito violentamente, atacando os aliados. Ou seja, as fake news, elas estão anos e séculos sendo praticadas pelo ser humano. Só que a gente demorou muito para combater e pensar em formas de combater. O ápice agora pode ser em 2018, com as eleições de Trump, com as eleições do Bolsonaro, com as eleições na França entre Emmanuel Macron e a outra candidata que me fugiu o nome agora. Bom, tudo isso a gente percebe que não adianta fazer lei, não adianta fazer institutos jurídicos se a gente tem uma cultura deturpada pelos próprios representantes que nós colocamos lá. Ou seja, a ameaça democrática, num futuro democrático, é muito grande. Porque percebemos que as regras dos jogos não escritas estão sendo violadas rotineiramente, estão sendo aceitas pela própria população. Ou seja, se essa cultura, que antes era tido como anormal em épocas de outrora, hoje são tidas como anormais, a gente percebe que houve uma repaginação, uma remodelação dessa cultura. Ou seja, se a cultura já está deturpada, acredita-se que qualquer tipo de lei que surja para o combate do combate contra a violação das regras do jogo, a gente pode se acreditar que não vai ser tão benéfica e eficaz, pois se a gente não altera e remodela a cultura para que siga as regras do jogo de acordo com o que é proclamado na Constituição, com viés democrático, social, se essas regras são violadas, se a cultura já não mais preza por isso, institutos jurídicos não vão forçar a gente a voltar a prezar sobre isso. Ou seja, o futuro democrático e o mundo digital, remodelado com uma base social que aceita e segue regras anormais que antes eram tidas como se você falasse, ia ser o maior borbulho. E hoje elas se tornaram anormais. Ou seja, essa remodelação social é um perigo eminente para a democracia no futuro, principalmente com o avanço tecnológico, com as fake news. Pois essa facilitação da tecnologia em mãos erradas e com ideais errados, é muito fácil se propagar notícias a milhões de pessoas. O que antes eram 1.000, hoje são milhões ou até bilhões. Ou seja, a minha opinião, frente a tudo essa constatação de que anos e séculos o ser humano já vem praticando atos de fake news ou informações falsas, demorou-se para combater. As remodelações sociais que se passaram em sociedades como Estados Unidos, principalmente no Brasil, a gente está tendo agora uma gigante remodelação, principalmente com a mudança de uma era de esquerda, agora entramos numa era direita e está se piorando com extremismo de tudo qualquer lado. A gente percebe-se que a alteração cultural da sociedade, da base,
ela vai ser o fator eminente, principal, para o fim da própria sociedade. Assim como nós colocamos a sociedade em início com um contrato social hipotético, nós também temos essa possibilidade de colocar o fim. É minha opinião pessoal. Porque, vejamos assim, não adianta querer criar institutos, regras e leis para combater as fake news, para combater a deturpação de informação, se aquilo que a gente vê que é errado, a grande parte da parcela acredita que aquilo é correto. Ou seja, institutos vão ser criados, mas nunca vão ser cumpridos. Porque a cultura já foi deturpada e a cultura já foi alterada. Igual dizia Benjamin Franklin, quando ele postou na Apology for Printers, em 1731, as opiniões dos homens são quase tão diversas quanto suas fisionomias. Os tipógrafos acreditam que ambos os lados, ou seja, as duas pessoas, ambos os lados, A e B, devem ter o direito igual de opinar em uma sociedade. Só que quando a verdade prevalece sobre o erro, é aí que deve se reinar. Ou seja, a cultura, ela deve ser remodelada, passado por uma remodelação social que preze, que siga as regras do jogo. Do que adianta ter regras se você não vai seguir? É igual jogar xadrez sem regra, não tem sentido. As regras do jogo devem ser cumpridas pela sociedade, pela cultura. A remodelação cultural deve ser refeita e repensada para que proteja o sistema democrático que existimos hoje. E o combate das fake news, a fake news em uma sociedade futurística, se não for feita essa alteração de lados da moeda, se a moeda não trocar de lado, a gente pode ter sim um grave risco severo de contaminação de polos extremados no poder. Porque se o povo aceita o anormal, quem vai ser que vai aceitar a normalidade? Ou seja, são os poucos. E esses poucos que deveriam prevalecer sobre a maioria. O que não é o que se parece hoje em dia. Mas essa remodelação social cultural é essencial para manter a democracia em funcionamento. Sem ela, não há como existir um ordenamento social jurídico democrático estável. E acredito que deve ser de muito estudo, dos estudiosos da área devem focar, tentar entender como o que era normal começou a ser visto como a maior naturalidade possível nos dias de hoje. Só os loucos sobrevivem. Eu diria mais uma. Pode completar? Parabéns. Eu diria mais uma. Eu já li, eu não sei de quem que é, talvez alguém lembre. O mundo não deve nada aos normais, porque os loucos é que fazem as mudanças, né? Como é que é? As mudanças do mundo não devem nada aos normais, né? Então, os loucos é que fazem a coisa acontecer, os anormais que são fora da norma, né? Que eventualmente fazem acontecer. Parabéns, então, Vitória, Cauã, muito orgulho de vocês. Eu não sei se o professor Rogério já começou lá o compromisso dele ou está aí conosco. Opa! Então, antes de encerrar, eu queria passar a palavra para o professor para fazer as suas considerações aí, o que ele achou, e nos dar aí a sua palavra. Opa, está sem som. Acho que tem que abrir o seu som. Todas as apresentações foram muito boas, tá? Muito boas, excelentes. E agora o que me chamou mais a atenção foi um ponto ali que o Cauã falou. Você sabe que eu sou entusiasta de coisas da Alemanha, né? Então, ele falou ali de Dresden, né? Dresden é uma cidade que é muito interessante, né? Que tem uma igreja em Dresden que ela foi bombardeada e eles reconstruíram há 10 anos atrás exatamente como ela era, igual. E daí você mostra na parte de baixo a pedra antiga, escura, que eles deixaram para demonstrar o que sobrou da igreja e o que foi construído novo, exatamente igual, é uma igreja luterana, do que foi destruído na guerra. E ele se referiu também do Goebbels, né? Goebbels era um gênio da propaganda. Quem fez o nazismo foi o Goebbels.
é Joseph Goebbels, né? E só não se preocupe, Cauã, você não tem obrigação de falar alemão, tá? É difícil o nome dele, professor. Não, mas não se preocupe. Para vocês que são estudantes, o que vocês têm obrigação de falar quando vocês foram apresentar o trabalho, né? O que vocês têm que falar bem é o português, a pronúncia, às vezes, o português, tá? O inglês é importante que vocês vejam a pronúncia. E digitem lá no Google e aparece o som da pronúncia, tá? Quando vocês não souberem, tá? E o latim, que é a língua do direito. Agora, alemão é muito difícil. Francês, eu acho mais difícil. Bom, é que eu sei alemão e tenho dificuldade em francês. Francês é difícil, italiano você consegue, né? Mas não se preocupe quando eu, às vezes, sou mestre de cerimônias numa associação que eu pertenço, uma academia de letras, e eu fico em dúvida, né? Então, por exemplo, o Weber, que a gente falou, né? De pronuncia Weber, mas é Weber, tá? Agora eu pego alguma pessoa que vai ser homenageada nesse evento, todo mestre de cerimônia, o sobrenome dela é Weber. Eu tenho que perguntar para ela, você quer que pronuncie o correto ou quer que pronuncie como você fala do Brasil? Porque se eu falar fulana Weber, ninguém vai saber quem é, né? Uma vez eu fui homenageado, lá de Irati, Academia de Letras, um ex-prefeito, que o sobrenome dele era Van der Neut, ele era holandês, só que a pronúncia é Van der Noot. Se eu for pronunciar lá Van der Noot, ninguém vai saber quem que é Alfredo Van der Noot. Mas eu perguntei para ele, né? Então, pessoal, o inglês é importante, porque o inglês é língua universal, que vocês procurem falar correto, tá? O latim também. Uma vez teve um caso de uma advogada nova, que foi na Justiça do Trabalho, isso acontece bastante, não é caso isolado, que a juíza pegou, não teve audiência, e ela não marcou a audiência substitutiva, né? Daí ela disse assim, mas doutora, a senhora vai deixar a audiência sem marcar assim, Sunday? Não é Sunday, é sine die, não é em inglês, é em latim, tá? Então, esse tipo de pronúncia, por exemplo, dolo e dolo. Então, outra coisa, quando vocês forem ver palestra minha, eu vou falar fascismo, tá? Não é errado, não. É que em italiano se pronuncia fascismo. Mas se você falar fascismo, não tem problema, tá? Vocês não têm obrigação de saber italiano, né? E por falar em fascismo, ou fascismo, eu sempre dou nas minhas aulas de ciência política a evolução para o nazismo. Tá? E eu levantei uma discussão em sala de aula uma vez, que até eu tinha um aluno bem direita radical, assim, que dizia, professor, mas vários autores dizem que o nazismo é de esquerda, né? Eu disse, então me diga um, ele não soube me falar um autor. Então, o que acontece? Tem essa experiência que até na própria Alemanha, o nazismo é um regime de direita, tá? Qual que é os fundamentos que eles dizem? Não, mas é que o nazismo lá é o Partido Nacional Socialista, tá? Então, quer dizer que o Biscoito Clube Social é comunista. Você vê naquelas casas, assim, cão antissocial, então é um cachorro comunista. Tudo que é social é o socialista, né? O que aconteceu lá na Alemanha, tá? Tem um livro que diz claramente que o nazismo é um regime de direita. É um autor bem desconhecido, um tal de Adolf Hitler, que é a pronúncia, né? Num livro chamado Mein Kampf, Minha Luta. Então, várias passagens do livro, ele diz que ele declara guerra aos comunistas e ao judeu Marx, tá? Então, ali é o primeiro traço. E toda a campanha do regime nazista foi contra os comunistas. E por quê? Porque o regime nazista estava crescendo, e era bem aquela época após a Revolução Russa. E os comunistas estavam entrando na Alemanha. Então, o comunismo estava entrando na Alemanha. E os trabalhadores passando fome com aquela inflação, se tinha que levar um carrinho de mão para comprar uma bala, a ideia comunista foi convencendo os trabalhadores alemães. E o partido nazista estava perdendo os trabalhadores. Então, o que eles fizeram, né? Eles acrescentaram a palavra socialista no nacional socialista, ideia de quem? Joseph Goebbels, né?
eles acrescentaram a palavra socialista para o trabalhador da Alemanha dar a entender que é um partido que está do lado do trabalhador. Mas todas as características do nazismo são de direita. Então, o quê? Apoio da classe econômica, tá? Tem um livro chamado A Ordem do Dia, que lá fala todas as empresas que apoiavam o nazismo. E quase todas aquelas empresas existem até hoje, estão no Brasil, tá? Eu não vou falar nome, senão vou ser processado aqui, né? Tá? Então, ela foi mantida pelo poder econômico. Então, é um regime de direita, tá? Tem vários detalhes ali que vinculam a direita, né? E, então, pessoal, quando forem estudar, tem vários livros que dizem que o nazismo é um regime de direita. Só que é uma discussão que eu acho que não leva a nada. Foi uma discussão que o governo levantou, que nem na Alemanha levantaram, né? Que nem na Alemanha. Ah, porque o regime de esquerda é ditadura e de direita, não. Tem regime de esquerda, ditadura, e tem regime de direita, ditadura. Tá? Então, o nazi-fascismo é um regime de direita ditatorial, totalitário. Tá? E na esquerda nós temos o socialismo e o comunismo. Não, nós nunca tivemos um país comunista no mundo. Nós tivemos um país socialista. Que o comunismo é quando as pessoas estão tão coletivizadas que não precisam mais do governo. O comunismo não tem governo. Então, o mais para a gente distinguir foi o socialismo. E o que acontece, né? Quando nós temos um governo, Max Weber, que ele tem 3 tipos de dominação: racional, tradicional e carismática. Tradicional é aquela dominação. O Max Weber ele tenta explicar por que um líder conquista o liderado. Então, ele dá 3 razões no livro Economia e Sociedade: dominação carismática, dominação tradicional e dominação racional. A dominação tradicional é aquele que ele conquista o poder pelo medo. Tá? Então, alguém conquista o poder pelo medo. A dominação carismática, porque os eleitores não se importam se a pessoa é competente ou não, vota porque tem simpatia para essas pessoas. O Lula é um típico líder carismático, tá? O Jair Bolsonaro é um líder carismático. Embora aparente tradicional, é um líder carismático, tá? Nós tivemos poucos líderes assim tradicional. Nós tivemos Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas. Os regimes militares, eu não posso dizer que é dominação carismática, porque eles não dominaram ninguém, eles tomaram poder. Então, eles não dominaram ninguém, eles dominaram de forma, por regime de exceção. E a dominação racional é a melhor tipo de governo que existe. É alguém que é eleito pela sua competência e por cumprir a lei, por cumprir o direito administrativo. Só que tem um detalhe: se você juntar a dominação tradicional, que é pelo medo, com a dominação carismática, dá o quê? Dá o populismo. O populismo, o que é? É um ditador querido pela população. Isso que é o populismo. Tá? O populismo é isso, é uma dominação querida. Agora, o Getúlio Vargas ele é interessante, ele tem os 3 tipos de dominação. Dominação tradicional, ele era um ditador. Carismático, o povo adorava ele. E racional, porque ele fez um bom governo. Embora ele cumprisse a lei, foi a lei que ele fez, né? Mas ele se encaixa nessas 3 razões, né? Então, me chama muita atenção quando você fala que eu estudo profundamente o nazismo, inclusive já estudei em loco, na Alemanha, e eu acho muito interessante a questão de Goebbels, né? Do julgamento de Nuremberg. Então, tem um filme chamado, é alguma coisa Nuremberg, não me lembro, não era Julgamento de Nuremberg, é um livro. E, atualmente, eu tenho aquela pergunta: o fascismo e o nazismo e o socialismo podem voltar? Eu vou dar uma dica de 2 filmes para vocês, que eu passo para os meus alunos,
sobre a possível volta do fascismo, tá? E do nazismo. Um deles se chama A Onda, que é um filme alemão, que um professor de ciência política, um caso real, ele fez uma experiência com os alunos e depois perdeu o controle. Tá? Então, ele fez uma experiência com os alunos. E um filme recente, que estava na Netflix, não está mais, se chama Ele Está de Volta, que ele mostra, assim, como se Hitler tivesse ressuscitado, da onde que ele presumidamente morreu, e voltasse no mundo em 2014, na Alemanha. Então, ele mostra que ele ia conquistando, de forma moderna, toda a população da Alemanha, com o jeito de ser dele, o jeito de dominação carismática dele. Então, ele mostra ali, só que os inimigos não são mais os judeus, são os muçulmanos agora. Então, 2 filmes bem interessantes. E sobre o socialismo, 2 filmes também. Um filme alemão chamado Adeus Lenin, que mostra a transição do regime da Alemanha Oriental, do socialismo para o comunismo, e a história de João Paulo II, porque quem mais sofreu com os regimes de esquerda foi a Polônia. Então, a Polônia sofreu com os dois, com o de direita e com o de esquerda. Estavam sob o domínio nazista, foram libertados pela União Soviética, que impôs o regime socialista, né? Então, a história, Carol, o homem que virou Papa, que é do João Paulo II, é bem interessante. Independente da sua religião, a história do João Paulo. Então, são filmes que são interessantes de assistir. Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Gostei muito da apresentação de hoje. Tá? Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Se quiserem ficar, eu vou regravar aquele começo, porque todo o começo dos grupos de pesquisa eu faço aquela apresentação do presidente do colóquio e dos alunos. E não gravou a primeira parte, gravou a apresentação de vocês. Eu peguei quando o Frederico começou a falar. E eu vou deixar gravado aqui para montar, para não ficar faltando essa parte. Tá? Mas se quiserem sair, não tem problema. Tá bom? Beleza, estamos aqui. Tá? Então, eu vou começar a gravar agora, tá? Aliás, vou gravar e depois colocar no começo.